Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos ver a diferença entre pronome sujeito e pronome objeto em inglês, né? Que é o subject pronouns and object pronouns. Olha, aqui nós temos um quadro explicando os dois, né? Subject and object pronouns, os pronomes sujeito e os pronomes objeto. Qual a função deles? Nós temos aqui os subject pronouns, que são os pronomes sujeito em inglês, que são a mesma coisa dos pronomes pessoais do caso reto em português, que é I, you, he, she, it, we, you e they. Eu, você ou tu, ele ou ela para coisas, animais, objetos, nós, vocês ou vós e eles ou elas. Certo? Aqui são os pronomes sujeitos. Por que eles são chamados de pronomes sujeitos? Porque eles são usados como sujeito. Se você for usar um sujeito na frase e tiver que usar pronomes, serão esses aqui que vão ser usados. Por exemplo, se você falar de um homem, você vai usar o he. Se você falar nós, você vai usar o we, etc. Os pronomes objeto, eles servem também para substituir nome, assim como os pronomes sujeitos, né? Aqui eles vão substituir nomes, né? Só que aqui eles vão funcionar como sujeito. Aqui esses pronomes que vão substituir nomes, eles vão funcionar como objeto. Que objeto? É o que vem como complemento, né? Ele não vai ser o sujeito, ele vai entrar como complemento, ele vai vir depois, né? Geralmente de verbos, etc. Então nós temos aqui os pronomes objetos correspondentes aqui. Nós vamos ter o seguinte, para I, que é eu, vai ser me, que é mim, em português. You vai ser you, você vai ser você mesmo. Ele não vai mudar he, ele. Para eu falar ele ou o, que no português a gente coloca o, por exemplo, a gente coloca o o, que é o u, né? No sentido de objeto. Por exemplo, eu digo assim, eu o vi na escola. Ou seja, eu vi ele na escola, né? Para eu não dizer, como eu já usei um pronome sujeito no português, o pronome pessoal do caso reto, eu não posso repetir o ele, né? Outro pronome sujeito. Outro pronome sujeito. Então eu coloco o, né? Em português, eu o vi na escola. Então esse o é a mesma coisa de ele no português. Então no inglês a gente vai usar him. She, ela, nós vamos usar her, né? Que significa a ou ela. Né, por exemplo, entregá-la, ou seja, entregar para ela. O it vai ser usado como it mesmo, o we vai ser us, nós, essa vai ser o pronome relativo dele, né, ou pronome objeto dele. You vai continuar sendo you e they vai ser them. Então, a gente usa os pronomes objetos para não repetir os pronomes sujeitos. Como que isso vai funcionar? Vamos ver aqui nas frases que vai facilitar nosso entendimento. Olha, vamos ver como que funciona aqui na prática, né, nas frases. Nós temos aqui, todos aqui, nós vamos ter pronomes pessoais, né, são os pronomes sujeitos, e os pronomes objeto na frente. Então, I can see you, eu posso ver você. Então, aqui é o pronome pessoal, aqui é o pronome sujeito, aqui é o pronome objeto. Aqui nós temos, ó, she invited me, ela me convidou. Então, eu usei ela, pronome sujeito, e aqui eu usei o pronome objeto, me, né? Eu não posso dizer, ela convidou eu, ela me convidou. Então, como eu já usei um pronome sujeito, eu não posso usar outro, então eu tenho que usar um pronome objeto. Esse daqui está se referindo a mim, né? Mas eu não posso usar eu, que é o I. Por quê? Porque nós já utilizamos um pronome sujeito na frase. Se a gente já usou um pronome sujeito na frase, não pode ter outro. Então, qual é o que vai corresponder? Vai ser o pronome objeto. Então, o pronome objeto de I, que é eu, vai ser me, que é me, né? Ela me convidou, porque a gente não pode dizer ela convidou eu, vai ser ela me convidou. Então, ao invés de eu usei o me, que é o me no inglês. Então, they don't like her. Eles não gostam dela. Eles não gostam dela. Aqui é o pronome sujeito. Se a gente já usou um pronome sujeito, não podemos usar outro. Então, ela em inglês é she, mas quando eu quero usar como pronome objeto, eu vou usar her, ela, né? Então, eles não gostam dela. Eles não gostam dela. Então, isso daqui, ao invés de usar she, eu vou usar her. Eles não gostam, né, dela, porque aqui tem que ser um pronome objeto. Então, please wait for us. Por favor, espere por nós. Espere por nós. Então, nós em inglês é we. Só que como nós aqui já fica subentendido que usou um pronome
sujeito, que é you, que é você ou vocês, por favor, vocês esperem por nós, né? Então, we é nós é um pronome sujeito. O pronome objeto de nós vai ser us. Então, please wait for us. Olha, o outro, I like them. Eu gosto deles. Então, se eu digo assim, ó, aqui é um pronome sujeito. Então, o outro que eu for utilizar tem que ser um pronome objeto. Them significa eles como objeto, né? Porque eles como sujeito vai ser they. Então, they, eles, them, eles como objeto. Então, I like them. Eu gosto deles. He teaches me to play guitar. Ele me ensina a tocar violão. Ele me ensina a tocar violão. Então, quem é que ensina? He, ele. Então, que é o pronome sujeito. Ele ensina para quem? Para mim. Então, esse me é o pronome objeto. Eu não posso dizer ele ensina para eu, né? Ele ensina para eu. Ele ensina para mim ou ele me ensina. Eu não posso dizer ele ensina eu. Ele me ensina, né? Então, esse me está se referindo a mim. Então, eu não posso usar o I, né? Eu não posso usar o I. Eu tenho que utilizar, olha, isso daqui é um I, viu, em inglês, que é o I. Eu não posso usar o I porque nós já usamos aqui um pronome sujeito. Então, esse tem que ser um pronome objeto. Então, he teaches me to play guitar. Último exemplo. I want to talk to him. Eu quero falar com ele. Eu quero falar com ele. Então, eu usei o pronome sujeito eu, aqui, né? Aqui é o sujeito, pronome sujeito. Então, aqui eu quero dizer ele. Ele em inglês, a gente sabe que é he, né? Que é he, ele. Só que esse he é um pronome sujeito. Nós queremos utilizar um pronome objeto. Qual é o pronome objeto de he? É him. Então, se aqui ele está funcionando como objeto, né? Se eu já utilizei um pronome pessoal aqui, um pronome sujeito, eu não posso utilizar outro pronome sujeito. Eu tenho que utilizar um pronome objeto. Então, qual é o pronome objeto de he? Vai ser him. Então, I want to talk to him. Eu quero falar com ele. A gente sabe que ele, em inglês, é he. Mas quando ele vai ser pronome objeto, ele vai ser him. Aí eu não posso dizer I want to talk to he, né? Porque eu já tenho um pronome aqui que é sujeito. Então, esse aqui é um pronome sujeito. Nós temos que utilizar o pronome objeto dele. Então, I want to talk to him. Se eu quisesse dizer assim, eu quero falar com ela. Ela em inglês, como é? É she. Mas eu não posso usar she aqui, porque she é pronome sujeito. E nós já temos um pronome sujeito. Então, qual é o pronome objeto do she, que é ela? Vai ser her. Então, seria assim, ó. I want to talk to her. I want to talk to her. Eu quero falar com ela. Se eu quero falar assim, eu quero falar com eles. Eles em inglês é they, né? Eles ou elas. Qual o pronome objeto dele? É them. Então seria assim, I want to talk to them. Eu quero falar com eles e não I want to talk to they, certo? Se eu quisesse assim, eu quero falar com você. O você ele iria continuar da mesma forma, né? Porque ele não vai mudar. Então, I want to talk to you. Eu quero falar com você. Então, até mais, pessoal.